vou tratar da questão fiscal. Essa questão ela é muito presente na minha página e eu tenho recebido comentários falando que o PT quebrou o país na questão fiscal e outros que falam que não foi assim, foi na época do Fernando Henrique que as coisas pioraram, que com esse governo Temer as coisas também não melhoraram na questão fiscal. Fernando Henrique começou a governar em 1995 e foi até 2002, porque ele se reelegeu. Nesses 8 anos do Fernando Henrique, ele pegou a dívida do país no nível de 30% do produto interno bruto. Esse é a principal medida da questão fiscal. E quando ele terminou, no final de 2002, essa dívida tinha dobrado. Ela estava em 60% do produto interno bruto. Isso é importante falar porque pensam que Fernando Henrique foi uma pessoa responsável do ponto de vista fiscal, porque foi no governo dele, no ano de 2000, em maio de 2000, que foi sancionada a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é uma lei muito importante, que é uma lei que eu defendo e que ela ajuda a regular, a botar um limite nas despesas públicas em relação à receita. É sempre bom, a experiência internacional mostra que todo e qualquer controle de despesa está relacionado à receita pública. E é importante que isso fique claro porque esse governo Temer não seguiu esse caminho. Ele criou uma armadilha para si próprio que provavelmente vão derrubar aquilo que foi a sua principal conquista no Congresso, que foi a famosa PEC do teto. Um limite de teto de gastos por 20 anos para as despesas públicas, que vai ser rompido porque ele não se sustenta. Voltando ao Fernando Henrique, não teve nenhum governo que tenha tido um pior desempenho fiscal do que esse do Fernando Henrique Cardoso. É bom lembrar que o país quebrou 2 vezes com o Fernando Henrique Cardoso e foi socorrido pelo Fundo Monetário Internacional. Isso foi no início de 1999 e depois em meados do ano de 2002, que era o seu último ano de governo. Essa questão fiscal, o Lula pega com essa dívida de 60% do produto interno bruto. E quando ele sai, essa dívida, medido no conceito líquido, que é o conceito que vem desde a época do Fernando Henrique, para efeito de comparação, quando ele sai, essa dívida estava em 38% do PIB. Portanto, o Lula ele teve um desempenho fiscal muito bom, porque reduziu essa relação entre dívida do setor público e o produto interno bruto, a relação dívida-PIB, de 60%, que foi quando o Fernando Henrique deixou para ele, para 38% do PIB. O conceito de dívida líquida, que é esse que nós estamos falando, ele é a dívida bruta, ou seja, a dívida total, menos as reservas que o país tem, menos aquilo que são os haveres financeiros, o que ele tem de crédito a receber. E o principal crédito a receber são as reservas internacionais que estão em dólares e que são convertidas para reais para efeito de abater essa dívida bruta. Esse conceito de dívida líquida é o que é usado até hoje e desde muitos e muitos anos para trás. Então, quando o Lula saiu, ela estava em 38% do PIB. Dilma Rousseff é acusada de ser feito um verdadeiro problema fiscal que serviu de pretexto para ela cair com o impeachment. Mas, quando ela saiu, em maio de 2016, essa dívida líquida, que ela pegou em 38% do PIB, estava em 39% do PIB, ou seja, cresceu apenas 1 ponto. A dívida bruta cresceu mais, mas as reservas internacionais cresceram também mais e, portanto, essa dívida líquida estava em apenas 39% do PIB. Hoje, essa dívida líquida com o Temer
está por volta de 53, 54% do PIB. Portanto, cresceu não só a dívida bruta, que hoje está em 75% do PIB, como também essa dívida líquida. Essa é a realidade. E o principal medidor da questão fiscal, é bom que todos saibam, é essa relação entre dívida e produto interno bruto. É esse o conceito que internacionalmente é adotado para comparar os diversos países. Vamos então aprofundar um pouquinho mais o que aconteceu e o que está acontecendo na questão fiscal do país e que medidas estão sendo tomadas e que medidas que não estão sendo tomadas e que deveriam ser tomadas para efeito de tirar o país dessa situação. Oi, pessoal. Esse ano, um ano muito agitado, muita disputa. São as eleições em jogo, muita paixão, muitas ideias, muita discussão. Eu espero que essa página ajude a gente esclarecer um pouco melhor as nossas posições, trocar ideias com os nossos seguidores e que isso sirva para ajudar todos nós a conseguir contribuir de uma maneira mais forte para o nosso país. Muito obrigado.